noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa. Nesta noite fria de segunda-feira, já tem um chuvisqueiro, uma chuva fina, gelada sobre o Beira-Rio, onde o Internacional joga às 8 da noite contra o Ceará. Nas últimas 4 vezes que veio a Porto Alegre, o Ceará ganhou 3. Não estou dizendo que vai ganhar de novo, né? E nem estou agorando também. Mas estou dizendo o que deu. Inclusive, teve um ano que veio o gol do Yarley, no outro foi Nicão. Enfim, esse Ceará que costuma aprontar aqui nos pagos. Mas o Ceará que, nos últimos 17 jogos, tem 8 derrotas, 8 empates e uma mísera vitória, que foi agora, contra o Sport Recife. Então, o Lisca está lutando lá com um canivete. Eu lembro um dia que o Lisca estava para dizer o sim para o Ceará e estava ouvindo, e eu estava fazendo cálculo para ele na Rádio Grenal. Mas, olha, com muito boa vontade, para escapar tem que fazer 1,5 ponto por partida. E é o que está ainda vigorando, porque os times lá de baixo não se movimentaram muito. Tanto é verdade que se ganhar do Internacional, e não vai ganhar do Internacional, vamos deixar bem claro, se ganhar do Internacional vai a 11 pontos e passa. Passa de 2, se não estou equivocado. O Atlético Paranaense e o Paraná têm 10 pontos cada um. Até quero ver se está aqui a classificação, senão vou olhar na... Está aqui, ó. Vamos ver aqui. Paraná... Ah, não, o Paraná tem 13. Quem tem 10 é o Atlético Paranaense. Quer dizer que se o Ceará ganhar, empurra o time do teu bruxinho lá. Meu bruxinho? Teu patrãozinho lá. Meu ex-patrão? É o gurizinho dele. O Petralha vai para a lanterna do Campeonato Brasileiro. Aliás, o Ceará... se botar o Atlético Paranaense na lanterna, não hoje, né, mas uma hora dessa, até seria bem feito pro Petralha, né? Tá abusando, né? Não sei se bem feito pro Petralha, Rec. Porque dos clubes brasileiros, e aí nós temos 2 autoridades que podem falar depois sobre isso. Já vamos anunciá-los. Dos clubes brasileiros, o Atlético Paranaense pode errar, pode acertar, mas é um dos raros clubes que tenta ter um planejamento. Que tem uma ideia de jogo, tem uma ideia do que quer pro seu time. Se tá certo, se tá errado, aí é outro debate. Cara, mas eles tentam, né? Mete a mão com a imprensa, eu já fico revoltado. Gilson, Maciel e Círio Quadros. Hoje perdemos um colega, um amigo, um cara muito querido, campeão, né? Depois de 17 anos, levando para o interior de novo a conquista. O último tinha sido o Tite, ainda no Caxias. Círio, quanto tempo, Círio? Boa noite a todos. Boa noite. Quanto tempo? Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui conversando contigo de novo. Mas não largou a profissão, né? Não larguei, estou nativo. Eu não sei fazer outra coisa, né? Eu não sei fazer outra coisa. Minha vida é futebol, né? Como atleta, depois como técnico. Mas hoje, como tu falaste, um dia triste, né? Do morte do Beto Campos. Somos quase da mesma idade. Eu sou 2 anos mais velho que o Beto, né? A gente nos deparamos, jogamos contra no interior e tudo. Depois andamos junto aí como treinador. Quando tive um projeto lá em Santa Catarina, foi o treinador que eu convidei para ser o treinador lá onde eu era coordenador. Então, um dia muito triste aí para o futebol gaúcho e para a gente, né? Perde a companhia de um baita cara, na verdade, né? Um bom treinador que fez nome, mas um ser humano incrível aí que a gente deixa de conviver nesse momento. Era um bom jogador, era do teu... Também. Da tua área ali, né? Boa noite, Rec, boa noite, Círio. Fazia um tempo que eu não via. Gilson, você é o famoso Gilson Cabeção. Nós chegamos a jogar junto no 15 de Campo Bom. Eu joguei, era os 2 centroavantes, naquele campo pequeno ali, jogavam 2 centroavantes fincados, né? Realmente nos pegou de surpresa essa notícia, né? A gente fica muito triste porque é um cara que quem conhece sabe o que era a pessoa do Beto. A gente fica muito chateado porque um cara novo com uma carreira em ascensão, vindo de o feito que ele fez ganhando um campeonato gaúcho, né, há pouco tempo pelo Novo Hamburgo, a gente fica extremamente chocado pelo que aconteceu. Bom, nós temos a foto, nós tínhamos o programa, mas acabou por um problema técnico, a gente perdendo o programa, mas temos a foto de quando ele esteve aqui, junto com o professor Enio Kaufmann. Aliás, o professor Enio Kaufmann, diga-se de passagem, ficou encantado com a palavra do Beto, né? E como ele
organizou o esquema para chegar onde chegou, e ali eles já estavam meio que se assanhando para ganhar o título. O Beto, nesse programa que ele participou conosco, foi no dia 9 de março de 2017, já foi naquele período em que o Novo Hamburgo era o líder disparado do Campeonato Gaúcho na fase de grupos e projetava um título, projetava uma primeira colocação para decidir em casa, pelo menos o título simbólico da fase classificatória, e ele falava já com muita confiança do trabalho que desempenhou na frente do Novo Hamburgo nesse programa que acabou se destacando, né, Rec? O Beto que era tipo uma bola de segurança de vários clubes, né? Ele treinou em Passo Fundo, treinou em Caxias, treinou em Novo Hamburgo, já estava se lançando em nível nacional no Criciúma, no Náutico. Né? Em função dessa campanha dele, ele começou a dar voos maiores, né? Naquele ano mesmo eu estava no São Paulo, as primeiras 5 partidas, eu peguei o Novo Hamburgo em casa, lá em Rio Grande, e nós acabamos perdendo de 3-1. Então o Novo Hamburgo, a arrancada dele foram 6 vitórias seguidas, e ali já... Incluindo o Grêmio e Inter. Ali ele já... interior, tu sabe que com 6 vitórias tu já foge do rebaixamento e já começou a almejar coisas maiores, e o resultado foi o campeonato, né? E um time que a gente lembra de vários jogadores, né? Vários jogadores. O João Paulo, centroavante, o Juninho, meia, o Branquinho. Preto também. Preto. Jardel, que depois foi pro Londrina. Isso, Assis. A dupla de Assis, lateral esquerdo. A dupla de zaga muito boa, Júlio né? Santos e o Pablo, que depois foi. Então, o time... Goleiro, Matheus. Pô, lembramos de todo o time já, né? Só não lembrei agora do lateral direito, mas vou lembrar também. Eu me lembro que era um jogador conhecido. Eu estou em dúvida aqui também. Mas, de qualquer forma... Mas foi um time que... Marcou época. Marcou e deixou... Ficou para a história, né? Ficou para a história. Já tinha ficado para a história, mas agora, nesse momento, assim, a gente fica chocado, e agora é só dar muito apoio para os familiares, né? E ele não era um cara estressado, né? Não. Isso, né? Isso tranquilo. Isso é um cara tranquilo, cara. Um cara, a gente até fala que é da banda boa, tranquilão. Era um cara que... A banda boa quer dizer que tem a banda podre também. Tem. E tem os mais agitados, né? E, era um cara tranquilo, cara. É uma pena. Léo era o lateral direito. O Léo. Isso mesmo. Um time que todo mundo... Amaral jogava na meia cancha. Amaral volante. Bom, agora já dissemos todo o time, acho. Todo o time. Todo. Amaral, Juninho, Preto, Jardel. Branquinho, João Paulo, Jardel, o outro meio-campista. Amaral, Jardel, Preto, Juninho, Branquinho e o João Paulo. Esse time, todos se empregaram depois do campeonato em outros clubes, né? O Matheus, Juventude. Tá no Juventude até hoje. Então... Acho que essa é uma boa maneira da gente homenagear o Beto, né? Lembrar do trabalho dele, lembrar do time que ele conseguiu construir ligeiro, com pouco dinheiro, 180 mil, era a menor folha do campeonato, se não estou equivocado. Foi o último time a começar o trabalho também. Não, a menor era a nossa do São Paulo. Nós brigávamos. Ali eu sei que também era uma folha que não era das maiores. Naquele ano... Acho que a de vocês era menor mesmo. A nossa era menor. E o Clayton me disse esse ano era de novo a menor. Eu disse, mas e os Galácticos? Não, pagava pouco para todo mundo. O Novo Hamburgo foi o último time a definir comissão e começar o trabalho. Sim. Eu me lembro que na época a gente esteve conversando com vários jogadores do Novo Hamburgo, porque eles não sabiam o que ia acontecer. Isso aí. Eu quis levar Jardel, quis levar o Matheus, né? Mas aí no final eles negociaram e acertaram. Bom, fez um grande trabalho. Gilson, nós estamos falando ali fora do ar até. Vamos ter uma copinha aí com 22 equipes. É o maior campeonato estadual. Porque o da Série A tem 20. O da Série B tem 20. O da Série C tinha 10, né? 10 times jogando, e agora a copinha com 22. Até bem poucos dias tinha 10. De uma hora para outra... Até me surpreendeu esse número de participantes, né? Eu quero pedir desculpas ao São José, porque eu critiquei, todo mundo estava dizendo que não ia participar, ainda bem que refizeram aí a ideia. Eu entendo o seguinte, mesmo que faça um time pobre, coloque só meninos em campo,
Porque eles não têm perigo de rebaixamento, não tem nada, para Mas movimentar. o São José sempre teve a filosofia de ter o ano inteiro, né? Não sei agora, depois que conseguiu atingir esses objetivos de disputar uma Série C, não sei, mas quando eu trabalhei lá, o pessoal sempre tinha isso em mente de um ano todo, né? O que rola A segundona, que é a terceira divisão, tinha 11 clubes. Era uma chave com 5 e outra com 6. Isso. O que está rolando é que o Milton Machado está um pouco decepcionado porque não está conseguindo vender jogadores. Né? Mas tem o Keno, né? Que acabou indo para o Egito, né? Sim. Não, mas agora... Respingou um pouquinho no São Mas José. agora que ele está entrando numa Série C, que é um outro... Né, Ciro, né? Um outro patamar. É uma surpresa isso aí, né? Só quem está lá dentro para Mas é que, explicar. por mais que você não gaste tanto com os atletas, daqui a pouco coloque mais a gurizada da base, você tem custo de deslocamento, Sim. de hotel, o custo logístico... Mas esse é o futebol, né? Quem quer fazer... futebol. Se gasta muito para... Aí daqui a pouco- Futebol é caro, né? Porque não é só, sabe disso. não é só uma folha de pagamento que nós estávamos falando há pouco tempo, né? Que uma era menor. Existe uma série de coisas. Sim. Agora tem clube do interior que eu não estou entendendo. Eu nunca tinha ouvido falar do Soledade, com todo respeito. É lá da minha região, lá da Grande Lagoa Vermelha. Está 2 anos, O Luiz Eduardo, o treinador, disputou o ano passado, Que começou bom, né? com o Campeonato Sub-19 e deve ser a mesma equipe, né? Fez 20 anos, tudo. Acho que é um projeto até bacana. Teremos o Real de Capão da Canoa, Real de Capão. que joga em Tramandaí, né, no estádio lá de Tramandaí. Teremos aqui Tem o Barra. o Barra, que é esse de Barra. Porto Alegre Esse e Barra joga não conheço. em Não Três conheço. Passos. Não, jogou em Três Coroas. Três Três Passos é o Coroas. TAC. Não, TAC é de Três Passos. Taque de Três Passos. Mas o TAC faz um trabalho profissional. Não, esse é o Sandro Becker que está à frente, certo. né? Um projeto muito bom de jogadores de base, né? E leva direto para a Europa. Tem 3 ou 4 jogadores no Grêmio, 3 ou 4 jogadores no Inter. É um projeto já de 5 anos do Sandro Becker. Não tem nada a ver com aquele TAC antigo, é um outro projeto, um outro campo, outro estádio. Eu sei porque trabalhei lá o ano passado, fiz a copinha lá, fui o treinador. É um projeto muito bom e usa a copinha, já jogou a copinha o ano passado, não joga campeonato profissional e joga a copinha por isso, né? O Noveleto ano passado deu essa, não sei se esse ano fez a mesma coisa, não é obrigado a jogar como profissional. Agora, Isso o Barra- diminui o custo dos Permite clubes do jogar interior. com Pode jogar com amador. Então o Barra Esse Barra treina não sei. onde? Não sei, vou te ele falar que... joga em Três Coroas? Treina onde? Se é de sei. Porto Alegre. É uma boa pesquisa, hein? Não, ele jogou uma competição em Três Coroas. Vou descobrir. Hoje ainda. Mas Rec, tu sabe que nós estamos falando da Copinha 22, que eu acho que esse número surpreendeu muita gente. 7, 7 e 8, Porque né? Três chaves. também surpresa, ali isso aí. te dá condição de uma Copa do Brasil, né, que eu acho que... Série D. Série D. D. E hoje a Copa do Brasil na primeira fase, a cota é muito Sabe boa. quanto é que ganhou no Hamburgo esse ano? 1,1 milhão. Passou para a Série B Próprio- e perdeu nos pênaltis para o CRB, senão ia passar para jogar contra o São Paulo. O próprio Aimoré também disputou. O Aimoré? disputou. O Aimoré assim, disputou duas fases, né? O Caxias disputou também. Então, assim, o Aimoré empatou disputou- com o Atlético Paranaense. O Aimoré disputou 2 fases, né? Eu acho que Sim. agora vai vir, teve esse número grande aí muito em função disso aí, porque tem times tradicionais, de tradição. O Pelotas, Aimoré, o Ipiranga de Erechim, que está numa Série C. O segundo semestre, a Série B de Santa Catarina sempre foi o campeonato do segundo semestre, né? A Copinha está mais do que o dobro. A Série B de Santa Catarina tem 10 clubes. Mas a Série A também. A Série A também, 10 Santa clubes. Catarina Mas no tem segundo 10. semestre todos os jogadores migravam para Santa Catarina para jogar a divisão de acesso, que eles chamam lá, que é a Série B, né? E esse ano com 22 clubes aqui, mais que o dobro, eu acho que foi muito bom aí para na nós, verdade, profissionais, isso por aí foi mais- muito bom. Por mais que a gente diga, né, Gilson Círio, que é subemprego, que se paga mal e tal, é o que os caras gostam isso é de fazer verdade. e querem fazer. Tem um momento na vida que, às vezes, tem que gramear. Vai tentar jogar uma Série B nacional, uma Série C nacional, ou mudar de patamar. Porque dureza está em tudo que é profissão aí, né? Sim. Então, quer dizer, se tiver uma feição, como se diz, já é algo. e o Eu gran- louvo até que se tenha essa competição O aí. grande atrativo da Copinha, além dos clubes querem botar jogadores novos, como eu falei, não precisa ser profissional, eu acho que é a Copa do Brasil, né, Rec? Que isso aí se inventa de passado, não um dinheiro que os clubes inteiros nunca receberam. 500 Sei que o mil. Ipiranga, na época que se recuperou, fez isso, né? Passou de 3 fases na Copa do Brasil,
ganhou dinheiro para o ano todo e o ano seguinte ainda. Então, Diga, Deixa eu Maurício. só mudar um pouco de assunto, Rec. O Inter está confirmado agora, divulgou a escalação oficial com o Rossi no time e D'Alessandro no banco. Isso estava se desenhando isso aí, porque o D'Alessandro está voltando, e aí tem uma situação peculiar, né? Porque também o Damião tá voltando. Então é o seguinte, o capitão dá o exemplo, o dono do time, dono de metade do clube também, não, tem poderes, né? E o Odair tá jogando com isso, deve estar falando muito com o gringo, ó, me ajuda que eu te ajudo, aí, vamos nos ajudar, porque não adianta nada, né? O Internacional está fazendo uma boa campanha sem o D'Alessandro, quer queiramos, quer não jogou nada contra o Atlético Paranaense, mas a campanha é boa. Tanto é que é verdade que se ganhar vai para terceiro lugar. E aí, vou deixar o Damião fora, e aí tu me ajuda, volta se precisar. E vai para se ganha hoje, vai uma série de 10 jogos invictos, né? Não, e aí tem o América lá e depois o Botafogo aqui. O Inter uma baita cresceu. O campanha. Inter cresceu durante esse campeonato, ninguém esperava. O América é quando? Quinta-feira? Acredito que quinta. Até porque o Inter está jogando... Eu acho que é segunda, quinta e domingo. Mas Segunda, será quinta que e domingo. quinta? Porque contra o... É puxado também, hein? Não tá, olha, deu uma apertadinha aí pro Inter. É que depois vai ser quase sempre domingo a domingo. Internacional, porque no meio de semana vai ter Copa do Brasil e Libertadores. Aí Sim. os times de Brasileirão jogam de domingo a domingo. Joga quinta às 8 com o América em Minas, depois volta a Porto Alegre e joga com o Botafogo E 4 depois da pode tarde. ver aí, é quase tudo domingo a domingo. Aí Tem mais um meio de semana só. Não, o Inter joga hoje, quinta-feira, domingo. Aí tem uma semana de trabalho e joga na segunda da outra semana Pois é. com o Galo lá Não dá pra se queixar. 8 em dias. Minas. Depois joga só no dia 13, também na segunda-feira, às 8 da noite com o Fluminense. Que acho que a grande vantagem do Inter, não é querendo... O Inter hoje está numa competição só. Então, as outras equipes que estão lá na ponta, Flamengo, o próprio São Paulo está na Sul-Americana, Flamengo, Grêmio. Copa do Brasil, o Grêmio, Palmeiras, Corinthians se desmanchou. Eu acho que é aí que é o grande... Para mim, o Corinthians desmanchou, né? Eu acho que esse ano o Corinthians... Sabe que eu estou entendendo como uma pressão para cima do Ander Sanches. Então, tudo que é dinheiro que passar voando lá, ele vai pegar. Porque tá esse pepino do estádio aí, né? Sim. Foi ele que construiu, tá estourando um monte de bomba lá, né? Voltou para tentar resolver. Então, isso aí, o cara responde com os bens agora. Mas me surpreende, assim, perder jogadores no Egito. futebol brasileiro. Pô, Egito. Mas os caras estão com grana. Pô, mas Sheik eu árabe, vou te falar assim, parece, eu pegou o joguei há clube do 20 Egito. anos atrás na Tunísia, né? Então eu disputei o campeonato o africano lá e a gente jogava contra os times do Egito. Aí quando eu fui ver quem era esse time que estava contratando o Keno, do Egito, levou o treinador que era do Botafogo. Então os caras têm... Levou o Alberto Valentim, levou até médico brasileiro. Isso, então é o seguinte, e não é por pouco, né, meu? O Keno acho que foi 10 milhões de euros. Então, é grana, cara. Mas o Keno, né, Rec, no início do ano, o Palmeiras recebeu uma proposta por ele e aí, para não vender, comprou o percentual que era de São José. Então, São José, nessa transferência do Keno, recebeu o mecanismo de solidariedade. Nessa agora. Nessa agora, porque no início do ano o Palmeiras pegou a proposta, valores hipotéticos, a proposta é 3 milhões de euros, então eu vou pagar o percentual que tem o São José teria o São Sim. José da negociação para ficar com o atleta. E agora vende para o Egito. Também não tem como segurar, né? Sabe o que é, Gilson, Círio, Maurício? Não existe entrar, com todo o respeito ao Milton, ele sabia da bronca. Ele é amigo do Noveleto, conversou com o Noveleto, estudou, ficou uns 2 meses para dar a resposta. E tendo dinheiro, que é o caso do Milton, ou abre bem a mão e ganha bastante dinheiro, ou vai ficar nessa aí. Vai ficar nessa. E é ruim porque o São José, ele está se estruturando, né? Para tal. Para subir. Agora subiu para a Série C, se tiver um bom projeto, vai para B. Não tem. A gente está vendo aí. Os clubes estão tudo diminuindo de tamanho. E eu acho assim, na medida que tu vai subindo, tu vai também crescendo como clube, como administração, né? Tu tem que melhorar em vários setores. E isso faz parte também, né? Eu tive lá, nós disputamos a Copinha no segundo semestre, o Gauchão, Copinha, agora tu tem nós brigávamos para ter uma classificação na Série D. Agora já joga a Série D há 2 anos, subiu para uma Série C, então
O processo é Tem esse que aí, ó. aproveitar O processo é esse. Tu já pegou o Milton Machado Sim, ainda? peguei o seu Milton. Já pegou o seu Milton e o Locke. João Locke. Que nós começamos esse trabalho e por isso que eu fiquei até estranho quando eu fiquei sabendo que talvez o São José não disputaria, né? Mas porque o São José gosta de O trabalhar. Caxias não vai jogar, né? Não vai. Não, isso é o que eu fiquei Isso aí sabendo. é terrível. Não vai. Isso é terrível. É muito ruim pro clube, muito ruim. Eu acho que essa eliminação na Série C foi Da forma que da foi, forma né? que foi, acho que meio Com que briga, em casa, foi meio complicado, porque o Caxias vinha fazendo um baita de um trabalho. Era um... Maurício, vamos ver os 22 clubes Vamos lá. da Copinha, só por curiosidade. Por grupos. No Vamos grupo lá. A, Inter... Classificam 16. classificam 16. No De grupo... 22 no total, só 6 morrem. 6 morrem. Um bom campeonato. Vamos lá. Classificam... Porque se a fase inicial dá 14 jogos, né? É isso aí. Classificam 6 equipes do grupo A, que tem Inter... Não, das 12 e 14 numa outra chave. 14 É isso aí. O grupo A, que é o grupo que tem mais clubes, tem Inter, Três Passos, Soledade, São Borja, Gaúcho, Elite, Carazinho e o Ipiranga. Porque tudo longe. Tudo pro viagem. Internacional. o Inter Deve ser para arrumar sócio. Vai Hein? viajar o Inter, né? Eu acho que vai viajar um pouquinho. Eu acho que eu penso por isso, né? Deve ser uma isso aí. estratégia para arrumar De sócio. marketing, E os clubes também vão vir a Porto Alegre. Alvorada, Porque né? há quantos anos o Internacional não vai a Carazinho, São Borja? Soledade acho que nunca foi. Três Passos, São vai. Borja, né? Quanto São tempo. Borja, eu fiz Vai um jogo subir do para a Série Inter- B aí, São Borja, né? Eu fiz um jogo Matou do o primeiro Internacional. jogo fora. Agora joga em casa. Joga em casa, tem Eu tudo fiz para um subir, jogo do né? Internacional, e acho que foi um dos últimos em São Borja, em 85, 86. Eu estava começando a minha carreira. Ainda fui para aquela casa amarela que tem lá. Grupo B tem Inter de Santa Maria, Nova Prata, Grêmio, Lajadense, Brasil de Farroupilha, Avenida e Real. O Grêmio tá tranquilo. Chave Tá forte. médio, Tudo aqui, tá médio. né? Chave mais forte. Tem Um pouco mais próximo, tem mais centro do próximo, estado. Vai a Santa Não, Maria, que é mais. mas é o mais longe. E aí, E o grupo C tem Pelotas, Aimoré, São José, Cruzeiro, Barra, Bagé e o Farroupilha. como esse grupo é fortíssimo. É forte também. Mas classifica. Classificam 5. No grupo B e no grupo C classificam 5 em cada grupo. No grupo A, que tem uma equipe a mais, classificam 6. Esse Ganhou uma lógico. partida, tu tá classificado. Se ganhar duas, Duas, tu tá Ganhou classificado. 2 jogos em casa, classificou. na fase. ganhar duas. Bastante Ganhou mercado, duas, hein? empatou duas, já dá 8 pontos, já tá classificado. Começa 12 de agosto a Copinha. Pô, já começa agora? Já está agora, próximo, né? Tudo bem. Estou buscando com o pessoal da federação informações. Não, do Barra. Do Barra. Então tá, vai sabatinando os homens. É de Porto Alegre, Não conheço. joga em Três Coroas e treina onde? É que assim, a informação hoje... Tinha um lajeado uma vez que jogava em Porto Alegre, né? Que era lá da Lá do Lamir, Zona Sul, né? O Porto Alegre não existe Zona mais. Sul de Porto Não. Alegre. só o complexo ainda existe, mas o clube não. De quem é que é o complexo ainda? É do Assis? É, do Assis. Não voltou pro homem aquele, andava na justiça aí com Não, o Raul, acho que Fraga. até faleceu, né? É, o Raul. não, Raul. O Raul faleceu. Faleceu. A família parece que O andava fato na do justiça. Barra esse, de repente, jogar em Três Coroas é porque hoje difícil, é muito difícil estádio, né, Rec? Os laudos e tudo aí, eu sei que o Real joga em Tramandaí, porque lá foi um dos primeiros estádios aqui no Sul que teve todos os laudos, bombeiro e tudo. Hoje é muito Eu difícil. fiz jogo lá em Tramandaí também. Um complexo bom lá. Então talvez seja isso, né? E o Jogue de lá. porque Cidreira, aqui- hein? Afundou ou não afundou? Estava afundando um pouco por ano. É verdade. Vocês estão É rindo. cinzão? Mas É verdade, isso aí tu É verdade, tá brincando. afundando. Não, na é areia. verdade, sim. Cidreira eu sei bem porque foi um dos clubes que eu joguei na época, o Sr. Ernesto Guedes, quando o Cecim montou aquilo tudo lá, houve muita polêmica, né, Rec? Eu ainda era jogador e o Sr. Ernesto Guedes foi quem tomou conta Eu de tudo entrevistei lá, o fez Cecim na cadeia. futebol. Eu entrevistei o Cecim na cadeia, eu mandei as perguntas e ele respondeu no gravadorzinho lá. Hoje seria mais fácil, seria por WhatsApp, né? Mas foi mais ou menos parecido com Não, mas isso. foi com gravador, né? Que hoje ele... Hoje era uma barbada, ele pega isso aqui e responde. Era um apaixonado por futebol, construiu aquilo tudo lá, levou o Sr. Ernesto. O Ernesto é um homem de futebol, né, que fez. O Sr. Ernesto que criou as cores, o material, fez toda a logística, tudo. Eu lembro bem dessa história e aí ele foi preso naquele momento lá. O Ernesto sempre viajou um pouco, né?
Está nos assistindo aí, grande figura. É, o homem de Mas futebol, ele tinha sempre seu um Ernesto. projeto novo, era o Taquariense, estava lá o Benítez junto com o Ernesto Guedes. Era o São Paulo de Rio Grande, estava lá o Ernesto Guedes. Homem de futebol. Um apaixonado pela causa aí, né? Vamos para o Júlio Lemos está aqui conosco, porque nós temos aí uma solução para todos os problemas agora aqui, né? O Foreman, que o Júlio Lemos traz aqui todas as segundas-feiras, é um santo remédio para quem está achando que tem que jogar a toalha e tudo mais, né? Então, o cara recupera o vigor, recupera a energia. Mas antes, enquanto o Júlio vai... Arrumando os apetrechos. Arrumando os ali. apetrechos, aquecendo Era as só para turbinas. mexer com o chuchuzinho ali. O Pedro Torres está mandando no Facebook, facebook.com/Luiz Carlos Rec, que o Rec fica se balaqueando aqui, dizendo que tal município é da grande Lagoa Vermelha. Mas ali é tudo Nova Prata, Soledade, Passo Fundo, tudo é a grande Lagoa Vermelha. Ele manda um estudo... Vacaria também. Ele manda um estudo com um gráfico aqui dizendo que 29 municípios são originados de Lagoa Vermelha. Aí, viu? Então, Lagoa Vermelha tem municípios filhos, netos e bisnetos, que surgiram a partir de emancipações iniciais de Lagoa Vermelha. Depois eles acham que eu fico mentindo aqui na televisão. Depois de velho eu não vou ficar mentiroso. Mas tem muito livro que fala que Lagoa Vermelha é da grande vacaria, né? Não, que grande vacaria. Sabe que o Dibi, o vereador, a gente sempre se encontrava lá nos corredores da Caldas Júnior. Grande vacaria. Diz, não, o grande Lagoa Vermelha. Tem livros que apontam que começou com grande Lagoa Vermelha, tem livros que apontam que começou com grande vacaria. Na verdade, mudou sempre essa história. Mas às 8 da noite tem o Internacional contra o Ceará. O que é que vocês acham? Tem espaço para zebra, não? Espaço, futebol sempre tem espaço para zebra, né? Mas eu acho que o Inter vem, já antes dessa parada, veio muito bem, né? Foi surpresa até o Inter não jogar tão bem na volta, né? Na expectativa. Mas eu estava acompanhando a escalação do Inter aí, o Odair faz um grande trabalho, né? Porque... Está mantendo a lógica. Eu hoje cheguei a dizer, mas como assim? Se colocar o D'Alessandro, já vai ficar só um da beirada. E não vai ficar nenhum camisa 9. Tá? Para ter Nicos com aproximação, Tá tem que ter com pelo o menos Pote, um né? flutuando, como vocês chamam, né? O Rossi, porque não tem o Luca. Então a figura do Luca só tem um para substituir, que é o Rossi, não é nem o D'Alessandro e nem o Damião. Se o Damião entrasse, aí podia deslocar o Potker, aí tudo bem. Mas se entrar o Damião e não entrar o D'Alessandro, aí dá guerra mundial, né? Porque... essa aí... O Inter me causou surpresa, assim, essa campanha. Acho que é muito pautada no trabalho, né, no trabalho do Odair. Eu digo Odair da sua comissão. Hoje, nessas 14 rodadas, é um time extremamente competitivo. Mostrou isso, né? Compete o tempo todo. Mesmo não jogando bem contra o Atlético Paranaense, foi buscar o gol. Foi buscar. Compete e aí com organização começa a aparecer as individualidades. Né? Todo mundo fala, casualmente, o D'Alessandro não está nessa sequência de bons resultados. A gente não sabe, porque com o D'Alessandro, se o time vai ser competitivo, vai ter esse nível de atuação que está tendo, né? Mas é um grande jogador. A informação que eu tinha é que ele vai jogar basicamente os jogos de Porto Alegre. Mas vai ter que ter uma estrutura de time, porque vai ter que mudar o esquema. Como é que vai jogar com Dourado, Edenilson, Patrick e D'Alessandro e mais dois da beirada? Aí já é... Isso que eu ia falar, é que aí não tem centroavante? Aí a entrada do D'Alessandro muda o jeito de jogar. Tem? Joga com o Dourado, Edenilson e Patrick. O Rossi é um homem de lado, um homem de beirada, que até vem para dentro, o Nico também e o Potker. O D'Alessandro muda completamente essa característica. Eu acho que essa é a ideia do Odair, né? Manter o que está dando certo. Se a gente montar com o D'Alessandro o time com Dourado, Edenilson e Patrick, D'Alessandro, que seja no encante, como faria o Douglas e tudo mais, seria no losango na frente. Só sobram duas vagas para Nico Lopes, É isso aí. Potker, Luca, Damião e Jonathan Alves. Eu vou botar o Jonathan Alves, porque esse aí é azedo. Esse aí, se deixar na reserva, vai incomodar. Tudo já bem, mas em outros lugares. Mas eu, assim, Tomara que não, mas... Eu acho que com o D'Alessandro, ele vai fazer o D'Alessandro solto ali, próximo do Damião. Tipo, é isso aí. Marcar em 2 linhas de 4, acho que na linha de 4 vai deixar... O Patrick joga fazendo para mim, a grata surpresa desse primeiro parte do campeonato do Inter chama-se Patrick. Daí sobra o Luca. Acho que vai sobrar o Luca. E sobra o Potker também para jogar o Nico. Aí jogam os melhores. Aí eu chamo de tática Tele Santana. Tele Santana se incomodava, mas botava os melhores. Ele vai deixar o Edenilson
e o Dourado. O Patrick pelo lado esquerdo, fazendo do lado. Eu não sei se ele deixa o Nico. Pois é, colocar o Nico para Nico é o fazer esse Cristo. corredor O é Nico. difícil. Na dúvida, E vai deixar o D'Alessandro, dependendo do jogo, cara. Não, Porque vai mudar um pouco do conceito do que ele vem fazendo agora. Porque daqui a pouco ele pode deixar ou o Potker ou o Luca fazendo um corredor, o Patrick fazendo o outro e o Nico reveza com o D'Alessandro. Já que o D'Alessandro só joga em casa, por que não? Porque pegou uma mecânica, o time pegou uma mecânica. agora está aqui o senhor Júlio Lemos, que dá a receita para nós aí de mais de 50, sabe como é? O cara tem que estar sempre renovando dúvida. o maquinário. Né? Com certeza. Boa noite, Rec. Boa noite, senhores. Boa noite especialmente a você que nos assiste aqui no Cadeira Cativa. Nesta noite de segunda-feira, Rec, hoje é aquele dia que a gente chama de carrancudo, né? Um dia nublado em Porto Alegre. Então o cara já tem que região. começar. E segunda-feira bate aquela ressaca do final de semana, o pessoal que exagerou, né, no churrasco, naquela cerveja. Bate a culpa. Bate a culpa, os gremistas ficaram decepcionados, insatisfeitos com o desempenho ontem contra o Vasco, os colorados um pouco apreensivos aí, querendo retornar ao seu bom futebol no Beira-Rio hoje contra a equipe do Ceará, daqui a pouco. Mas para isso, meu amigo, o problema é que não é só segunda-feira. Meu papo é com você, que é homem, que tem mais de 30 anos, 40, 50, o senhor que nos assiste aí, e parece que todo dia é uma segunda-feira para você. A sua rotina tem sido estressante demais. Você que anda cansado, desanimado, anda na capa da gaita, tá para baixo, tá decepcionado. Além de você estar com problemas no seu trabalho, nos seus negócios, final de mês chegando, aquela pressão, aquela correria, também a sua vida sexual, que é um dos pilares da qualidade de vida, ela está sendo afetada justamente por esse estresse. Isso é cientificamente comprovado, viu? O alto nível de estresse, ele afeta a nossa testosterona, o hormônio do homem, da força masculina, e por conta disso, mais da metade dos homens hoje, mais de 52% dos homens estão sofrendo com problemas de ereção. É a maldita e temida impotência sexual perturbando muita gente aí. É um assunto que o pessoal dificilmente comenta, né? O cachimbo cai. Exatamente. E tem aquele outro tipo de jogador, né? Tem aquele jogador que não tá rendendo mais, tá sofrendo com a impotência sexual. Tem você, meu amigo, atleta aí da sua casa. Nossa câmera aqui, o Jujuzinho é só no Fornel. Só no Fornel. Mas tem um atleta que quer decidir o jogo rápido demais também, né? Quer entrar e decidir logo, e aí no fim decepciona a patroa, acaba se frustrando, tá sofrendo com a ejaculação precoce. Meu amigo, aqui ó, atenção, a dica pra você nessa noite chama-se Formen, a vitamina do homem. Não é um mero estimulante sexual, não é remédio, não é fórmula química, não. É um produto 100% natural, é a solução do homem inteligente, é a vitamina do homem de atitude. Você vai tomar o Formen todos os dias e ele vai revigorar o seu organismo, vai revitalizar a sua mente, vai renovar o seu corpo, vai ajudar no reequilíbrio hormonal para você recuperar a tão importante qualidade de vida com alto desempenho sexual. Para combater o cansaço, o estresse, o desânimo, a impotência, a ejaculação precoce, para você voltar a entrar em campo, a arrebentar, a ser artilheiro, a correr pro abraço, a ser feliz aí com a patroa, com a nega véia, você precisa de Formen, a vitamina do homem. Telefone aqui no seu vídeo, agora 7 horas e 37 minutos, você vai ligar nesse momento, o seu número vai ficar registrado. E amanhã de manhã, uma consultora querida, especializada do Formen, vai retornar a ligação para você, vai esclarecer todas as suas dúvidas e vai oferecer uma negociação que é simplesmente incrível, Rec. É exclusiva para quem te acompanha aqui no Cadeira Cativa ou pelo Facebook. Você que nos assiste agora vai comprar Formen com baita desconto. É uma condição de pagamento fantástica, extremamente facilitada, é um excelente negócio, funciona de verdade, você vai voltar a ser um homem feliz, cheio de energia, com ânimo, com disposição, com vigor e com vitalidade. Ligue agora, 0800 646 0505. 0800 646 0505. Formen, a vitamina do homem, senhor Luiz Carlos. Isso aí, todo mundo com Formen para viver melhor. Para viver bem, exatamente. E para comparecer no placar, que é bom também. Um abraço. Valeu, obrigado, Júlio Lemos. Formen, essa é a pedida. O Grêmio tomou 9 do São Paulo em 2 jogos. Na Copa Minas Gerais. Na Taça BH. Taça Belo BH. Horizonte. 9? 9, tomou 5 e mais 4 hoje. Em 3 dias tomou 9 gols. 2 dias, na verdade.
É um negócio impressionante. Não é o Thiago, o técnico? Não, o Thiago está no sub-20. Perdeu Mas a esse final. não é o sub-20? Não, a BH é sub-17. Ah, bom. O Thiago é sub-20, transição também. Mas é 23, preocupante. sub-20 foi quem fez, perdeu as finais pro Inter, né? Foi o Grenal decidiu essa Hoje o Grêmio competição jogou com um homem a menos, né? Mas eu não sei se é o surpreendente. Thiago que está lá em São Paulo. É hein? surpreendente, não é não. Hoje Não foi é? 4-0. Até vou buscar a ficha técnica desse jogo, É. mas Não, mas acho não é. que não... O Grêmio jogou com um a menos. Hoje o Grêmio jogou com um a menos. Mas deve ter muito gurizinho fraco também, né? Porque para tomar 9 em 2 jogos, olha, é preocupante, né? Claro que ainda estão começando a carreira e tal, mas daqui a pouco, puxa vida, é a camisa do Grêmio, né? Um negócio assustador. Tem que ver verdade. qual é o projeto. Se levaram. De repente a elas categoria fazem isso, da- levam a categoria de idade menor, né? O Grêmio sempre faz isso. Faz isso, né? E o projeto tem dado certo, vamos ser justos. Né? É. Porque o Grêmio, nisso aí, o Grêmio fez certo. Os guris vão ficando mais maduros, mesmo que seja na porrada. Sim. Mas tomar 9 é brabo. O resultado é surpreendente, né? O Grêmio sempre fez isso, nunca levou essa... Tinha um goleiro do Tunaluz que uma vez tomou 9 do Vasco da Gama. Os caras espalharam na cidade que tinha um goleiro russo na cidade. Aí os caras perguntaram, quem é o goleiro russo? Esse é Tomanov. Mas o Grêmio, na primeira fase da Taça BH, ganhou do Vila Nova por 2-1, goleou o Uberaba por 5-0, então é difícil, tu jogando com jogadores muito abaixo da idade, tu ganhar uma partida por goleada, né? Aí perde pro São Paulo na primeira fase e agora teve novamente o revés com o São Paulo, perdeu por 4-0 hoje, aí tá fora. É porque ao perder pro São Paulo aquele jogo, o Grêmio ficou em segundo, né? Aí voltou a pegar Classificou o São como um Paulo. dos São melhores Paulo de segundos novo. colocados. E aí voltou a pegar o São Paulo. Deu azar, né? São Paulo deve ser um cano também, né? Porque vai fazer Mas nota. o trabalho no São trabalho É do São Paulo forte. é forte também, mas também não para não em pra 2 isso, jogos tu fazer tomar 9 gols, 9 né? gols, né? Alguma coisa, tem que ver a história. De repente, como tu falou, perdeu o jogador, foi expulso, porque causa surpresa esses 2 jogos, esse placar elástico. Gilson, o projeto aí pro futuro, Gilson? Cara, a gente estava conversando, vendo, né? Até ontem a gente já conversou com algum time para ano que vem. Tem a Copinha, né? Tem esse mercado que é importante para nós que trabalhamos no futebol. Tem que ter onde trabalhar, né? Para os atletas. O que a gente pede é que tenha a mínima condição. A gente sabe que o segundo semestre o mercado ele diminui, a gente sabe que os investimentos são outros em relação a um campeonato estadual, um campeonato, mas que tenha uma condição mínima para que possa desenvolver um bom trabalho, né? Mas a gente fica feliz tendo esses 22 equipes aí. Mas quando a gente fala em condições de trabalho para técnico, né, que aí, se a gente pegar o cenário do futebol nacional, o Santos tinha o seu técnico já cambaleante, o Jair Ventura. Caiu. Dá o período do Mundial para ele preparar a equipe, deixa ele treinando 30 dias o time, aí em uma semana 2 resultados negativos demite. Mas aí é planejamento, né? Falta de, né? Falta. Até... E na verdade não perdeu, né? Depois do Mundial. Foram 2 empates. empates. Palmeiras e ontem contra o Chapecoense. Mas tem 2 atuações abaixo e entende, Sim. não, é hora de trocar, mas O jogo a Chapecoense foi em Chapecó. Foi em Chapecó. Pois é, não é. Os 2 resultados não foram ruins. Um candidataço a qualquer título, dos 3, o Palmeiras, né? Sim. E poderia ter ganho do Palmeiras. E a Chapecoense. Eu não sei em que condições jogou contra a Chapecoense. Eu até vi o jogo ontem. O Santos sofreu, mas conseguiu levar pontos, né? E todo mundo sabe que jogar lá em Chapecó é difícil. O problema é a zona, né? O problema é a zona. O problema foi os resultados do trabalho antes da parada, né? É isso que a gente, teve esse tempo, que eu acho o seguinte, o próprio Ceará, o Lisca chegou, acho que jogou 2, 3 jogos, agora teve essa parada aí que ele pôde colocar o seu trabalho. Todo mundo sabe que o Lisca é um bom treinador, né? Então, com o tempo de trabalho, ganhou o jogo do esporte. Até ainda quando eu coloquei no jogo, eu vi que era o jogo que estava sendo feito no PV, que eu acho fundamental, porque Castelão Vira neutro. Vira neutro. Claro que a torcida vai, mas vira neutro. E no PV,
10 mil, 15 mil, aquilo ali faz um caldeirão. Nós já cantaram pro Lisca lá. 15 mil em um 15 estádio grande, como o Castelão cabe 60, é um Sim. estádio vazio. No Presidente Vargas que cabe 20... Não, e o show do Lisca fica mais concorrido. O Lisca é 10, 15 sensacional. mil. Ele dá show, ele dá O show. Magrão é Magrão é fogo. sensacional. Ele dá show. Ele é muito bom treinador. 15 vitórias, 14 derrotas e 10 empates. Esse é o aproveitamento do Jair. 15 derrotas. Ah, não, é o contrário? Ele Então, perde mais do que ganha. Ele tem 15 derrotas e 14 vitórias. Inverti aqui. Isso que ele pega o período do Paulistão, né? Sim. O trabalho para Santos é pouco, né? Menos que 50%. Sim. Eu tava ouvindo, acho que em torno de 43%. É muito pouco. dele. Não sobrevive. Mas o aproveitamento dele era em torno dos 40 e poucos por cento antes do Mundial. O que é ruim aí, que deixa triste como 44. treinador, é o fato de trocar depois do período. É. Não, e outra coisa... Esse é um fato lamentável para nós, somos treinadores. Contrataram- Não identificaram, então, que às vezes eu até acho que o dirigente tem razão, Rec. Como treinador eu falo, pô, às vezes a gente sente dentro de um vestiário que a gente não consegue mais tirar daquele grupo. E aí a gente fala, né, o comum acordo. É bom para os dois lados. Agora, deixa o cara fica no período da Copa todinho trabalhando. Não identificaram isso, que o Jair não tirava mais desse grupo. Aí precisou 2 empates, não deu 2 derrotas para tirar. Isso é lamentável para o treinador. O pior foi o que aconteceu com o Gelson Conte no Gaúcho. Né? Bah. Ia subir, Ia time invicto, subir com o pé nas É, costas. toca 7, e aí no dia que toca 7 tá... Questão eliminado a administrativa, né? Aí é outra questão. Mas de novo, né? O Passo Fundo teve problema, o Gaúcho teve problema, puxa Mas vida. o Santos agora que está tendo as contratações Os reforços os que ele reforços, pediu. né? O Exato. é Brian Ruiz, né? O Sanches e tem um outro paraguaio que eu não me O lembro. Sanches, esse ajeita time. Pô, então assim... Esse Sanches, lembra o River Plate? Eu ficava, Essa é a surpresa, né? Eu ficava pensando assim, o Jair deve estar assim, ó, pô, vamos, coloca logo, Acelera aí o vídeo que eu regulariza preciso. esse jogador. Aí não deu tempo, não deu tempo. É isso aí. Agora vem um outro, Quer dizer que se ganhasse de 1-0 da Chapecoense, ia continuar. ia continuar. Aí o trabalho teria sido bom Antes, durante a Copa. Antes da parada, ele já ia lá contra o Fluminense, ele foi... E lá, se ele empata ou perde, Sim. ele foi lá e ganhou. Aí ficou toda a parada, treinando, Isso trabalhando. prova que não tem planejamento nenhum, né? 44,44% o aproveitamento. E o Grêmio foi mal, né? Contra o Vasco da Gama. Né? Eu achei apático, não achei, assim, parece que meio fora do jogo. Usando os melhores momentos enquanto vai falando aí, Meio Gilson. fora do jogo, não competiu. Todo mundo sabe que o time do Grêmio é um time de toque. E esse gol aí, quem é que falhou aí? O Jeromel ou foi o goleiro? Não, eu não vejo falha nem de um nem de outro, porque esse gol foi um gol espírita, gol né? espírita. Né? Não foi, o cara bateu e... Esse gol teve até uma divergência Aí, de ó. jornais. Aí, ó, de novo. Aí. Teve uma divergência de jornais. O jornal O Globo, que aí é do Rio de Janeiro Sim. e tal, disse que foi um gol... Ele não usou esse termo, mas como se fosse um gol sem querer, assim, um gol por sorte. Aí o AS da Espanha diz que é um gol para concorrer ao Prêmio Puskás. O quê? Esse gol? Não. Não, ele tá ironizando, Vamos né, pra cara? Puskas que o... ele tá ironizando, cara, Puskas só que o pode. pariu. Se nós imaginarmos que o cara de costa colocou a bola lá... Não. Aí é gênio. Aí dá Aí o Real Madrid tem que contratar, né? Tem que imaginar, né? Só isso. Não. Mas eu acho que a falha, não é falha, mas houve Esse prêmio Puskas já me irritei, sério. nesse gol ali, eu acho que até o Ramiro reclama do Léo Moura. Que foi lento Não, não mas deixar o cara cruzar a bola. A bola passou, se eu não me engano, por baixo do Léo Moura. iniciais, tudo foi por ali. Tudo foi com esse Henrique, lateral esquerdo. É, isso aí. E, Então, o- acho e que o- essa e foi o a Pikachu, falha. E o Pikachu, né? Mas daí começou pro lado esquerdo. Pro outro lado. Eu sei, mas outro. é que a estratégia do Jorginho colocou 2 caras velozes em cima isso de aí, quem? dos veteranos. Do Léo Do Grêmio. e do Marcelo. né? Então aí que ele explorou. Mas mesmo com um jogador a mais, com posse de 60, o Grêmio chances mesmo Não, o Vasco estava mais próximo de fazer o segundo do não que o teve, Grêmio cara. empatar, Olha a né? entrada criminosa do cara, né? O Luan não jogou nada, mas cavou a expulsão do Henrique aí, que participou do lance do gol. Ele deve ter pensado, bom, agora ferrei tudo que eu fiz no lance. Acho que essa foi a única conclusão a gol. Teve uma no primeiro tempo, que a bola passou na frente, que bate, Mas rebate. que a bola chega de fato Sim. em Defesa direção ao mesmo. gol, né? E Tem uma defesa do a goleiro. do André, que ele chuta meio a do mascado. André. Foi essa aí, ó, Essa que aí chutou. é. Mas assim, nada demais.
Tem que jogar o Jael ou tem que jogar o André? Quando contrataram o André, eu disse, é o centroavante que Ideal. se enquadra nesse Tá desenhadinho. sistema de jogo. Grêmio, É um cara inteligente que sai para jogar. O cara que cai como uma luva no Mas, sistema. cara, não tá rendendo. A gente olha, parece que ele tá amarelado, parece. Parece que tá se sentindo assustado. Ele não consegue nem segurar, ele não consegue sair para o jogo, sair para tabelar. Ciro, quem é que tem que jogar? sei. Jael ou André? Não, eu acho que são dois jogadores, são dois atletas parecidos, né? No jogo de ontem faltou no Vasco, né? Eu estava até comentando com alguns amigos assistindo o jogo, um reflexo da Copa do Mundo que o Vasco usou ontem, né? Que fica um jogo feio, né? Fez o gol e Copa do Mundo se usou muito a tática do basquete, né? Vem para frente do gol e defende e acaba criando a oportunidade de fazer mais gols. Mas eu acho que ele foi por ter ficado com 10 homens. E aí eu acho que tanto o Jael quanto o André não tem essa característica de ser um cara que disputa em bola na área, né? Embora sejam dois centroavantes de área, que protejam, que seguram. E faltou, acho, uma alternativa ontem para o Renato. Eu vi bastante gente falando aí dos erros do Renato. De repente, e Douglas no meio, com o Luan na frente, podia ter... Não sei. Mas o problema foi que o Vasco fechou muito ali, Rec. E tu pode ver que em todos os cruzamentos, nem o André e nem o Jael, quando estão juntos, disputam com os zagueiros. Ontem recuperou o futebol brasileiro o Breno, né? Que foi o cara Sim, que foi o nome teve do um jogo, baita mas- de um problema mas- aí mas- e se botei viu nele que no melhor. recuperou-se pro futebol brasileiro um jogador, né? Botei. Mas não passou, Nem- o Grêmio não nem passava disputava as uma bolas. bola do primeiro pau, cara. Nada. é Eu isso ainda aí, ficava ó. assim falando, centroavante, se tem dois de área, pelo menos combina, Um disputa cara. Antes, e o outro ô, faz. meu, ô Ciro, tu, exato. próxima bola, tu Exato. puxa pra levar. É isso aí. Aí os caras vinham no primeiro pau, o Breno, o outro zagueiro cortava e os dois paravam. Não O tinha Grêmio nem... facilitou a vida do Vasco. Não tinha nem ninguém disputando com o Breno. Ele ganhava, a zaga ganhava o lance livre. Eu acho que faltou. Acho que o sabe Renato que fez o que tinha que fazer. Botou o time pra cima. Uma coisa que o Grêmio não fez de pior foi o passe. O Grêmio não errou muito passe. Mas tudo improdutível. Sim, Tudo porque improdutivo. jogou sem marcação atrás, né? Jogou Aí não bloqueado entra, lá. tu não entra. Hoje... Tinha espaço onde? Com o Marinho e com o Everton pelo lado. Eles driblavam, porque eles são velozes dribladores, mas lá dentro da área o Grêmio não... Não, mas errava o corria cruzamento. risco. Errava a Corria, condução. errava o Vezes cruzamento Ele baixo. cruzava no primeiro pau, Quando um horror. passa... Mas é que aí entra... Ninguém jogou nada. O Douglas entrou, parecia uma senhora redonda. Ficou como um Aí- volante o Douglas, né? Ficou como um volante. Eu até acho que as substituições, na hora que ele entrou, o Douglas, ele foi inteligente porque precisava de um cara para um passe. É, não, pensou certo. Mas ele não conseguiu, Só que conseguiu o Vasco ter. se A fechou ideia muito, dele né? foi interessante, só que ele não conseguiu porque o Vasco se fechou muito, na né? frente da área, deixou o lado e isso aí. vamos tentar pegar, sabe, neutralizar a bola cruzada. isso aí. Não falei que o Douglas tem fim de carreira, que encerrou nada. Estou dizendo Não, que ele está sim. queimando etapas. Do jogo de ontem. É que uma coisa é jogar nos aspirantes e começar a desenvolver alguma coisa. Outra coisa é entrar 10 minutos. Ontem ele entrou faltando 20 e tantos. E não conseguiu jogar. E estava sempre com a bola, né? Ele chama a bola. Sempre, Ele, ficou bola como um passa volante, por né? ele, né? a bola... Ele não... Ele é um cara que tem ele pensa o jogo rápido, né? O outro, os Mas a companheiros... execução também não foi boa dele. não acertou conseguiu, nada. cara. Não Mas aí é um conseguiu pouco entrar. o ritmo também, e de certa forma pode ser que o Renato tenha aproveitado essa circunstância do jogo para testar. Bom, num jogo quente, que é o que o Grêmio vai ter daqui a alguns dias, mata-mata, vou poder contar com o Douglas para fazer isso? É Ele um tá pepino. pronto para fazer isso? Ontem ele testou o que todo mundo queria aí, falando, né? Marinho, Luan e Everton. Não é e não vai ser assim, cara. O Grêmio é um time de toque, é um time de posse de bola. Na minha opinião, eu acho que ainda é cedo para disputar. Daqui a pouco o Marinho ser uma opção já de cara. Então, assim, ele vai ter que se adaptar. Eu acho que é muito mais de adaptação dele no estilo, na ideia de jogo do Grêmio, porque... Sabe que esses jogos do Campeonato Brasileiro são abençoados agora? Para acertar aqui, ali, acolá, porque depois não tem. Qualquer erro é fatal, né? Segundo jogo do Grêmio com o Flamengo é no Rio. Vai ser uma bronquite, né? E o primeiro jogo contra o Estudiantes é fora e a decisão é aqui. Né? Mas eu acho que o Estudiantes, acho que o Grêmio... Só respondendo, que eu não respondi entre o Jael e que eu respondi, né? Eu acho que o Jael está mais preparado hoje. Agora o Renato tem esse dom de recuperar jogador, né? Eu acho que ele está tentando fazer com o André o que ele fez com o Jael lá atrás. Ele vai ter todas as opções testadas. A exceção do Michel, que não volta, e o Alisson, que também está com dificuldade de voltar, né? E tem jogo pra caramba, né, cara? O grupo ali vai jogar, um vai sair, o outro. Mas agora aproximou, né? Já temos aí, daqui uma semana, tem jogo da Copa do Brasil. Passa muito rápido também.
E o recado que o Renato dá depois do jogo na entrevista? Gilson, você que foi de... Mas foi a o leitura, Círio também? foi a leitura de todo mundo, né? Do jogo. A leitura do jogo. Assim, o Grêmio tem a qualidade, mas tem que, às vezes, competir um pouquinho mais. Foi a leitura dele. Qualidade do Luan, do Everton, do próprio Ramiro, de um passe do Douglas, né? A gente fala aqui de André e de Jael. Pô, 2 grandes jogadores. Vocês acham que aquele discurso é combinado? Porque ele não vai tirar ninguém até os 15 minutos, né? Eu acho que eles vão xingar vocês que vocês merecem. Agora vocês entendam como quiserem e tal. Mas... Tem que ver como é que ele não vai fazer isso. né? Não, é isso aí que eu quero responder sobre isso. Sou suspeito de falar do Renato, que a gente se criou junto, né? Eu sou da geração do Renato, Paulo Roberto. Sim. Eu sou os jogadores que não ficaram conhecidos e os que ficaram famosos, né? Então eu conheço o Renato. Você era lateral, Círio? Eu era volante. Volante, né? Mas o Renato a gente convia junto com os meus filhos, com tudo. Ainda em São Gabriel, ano passado, convivi com ele. O Renato é um fenômeno nisso aí, na verdade. Numa entrevista, num negócio, ele tira o olhar de vocês, da imprensa e tudo. Se é outro treinador que fala o que o Renato falou ontem, o vestiário pediria para trocar o Renato. Um problemaço dentro do vestiário. Mas ele é um fenômeno porque ele não faz ali, ele não veste uma carapuça para dar uma entrevista ali, ele é assim mesmo, que ele vai lá no vestiário e fala as mesmas coisas. Eu acho que então os jogadores entendem a linguagem do Renato. Ele não... Tem aquele treinador que fala no vestiário uma palavra e diante das câmeras diz outra. Mas não tem fadiga de metal, não, o Renato, ele é aquilo ali mesmo. Ele estou dizendo que não desgastou já? Não, nesse ponto, esse ponto aí só quem está lá dentro, né? Mas eu acho que não. Acho que não aparenta acho que isso. não, Não aparenta. O que me chamou a atenção foi o Renato dar a declaração que dá depois do jogo e o Alberto Guerra, que é um dirigente do futebol do Grêmio, vai para o Twitter e diz que o Grêmio foi lamentável, teve uma atuação lamentável, mereceu a derrota e que ficou envergonhado. É que existe, Logo, 3 dias ou 4 dias depois de uma grande atuação. É que existem maneiras de como se dizer as coisas, né? Quem diz também, né? Né? O teu comandante, em que o grupo acredita, confia, sabe que é uma conversa verdadeira, que ele fala aqui na frente de vocês e lá dentro para o grupo, falar da maneira, da forma como ele falou, como da forma que o Guerra falou. Né? A maioria do jogador cobra muito isso. Um diretor ou um treinador ir lá dar um discurso contra os jogadores, o jogador cobra assim, mas por que não falou isso pra gente? Eu tô Primeiro, que é o caso do Renato, né? O Renato fala lá. Ele fala lá no vestiário. Depois reflete pra vocês da imprensa o que é. Eu estava vendo a foto do Renato, achei que tinha o trecho esse selecionado. Então tá, vamos selecionar o trecho pra gente entender bem o que nós estamos falando. Desculpe aí se eu Não, só completei isso, né? O Renato fala mesmo o que ele diz no vestiário, ele passa ali. Bom, vamos ver alguns lances do Juninho Capixaba, que é o novo lateral esquerdo do Grêmio. Eu não sei se vocês conhecem bem o Gilson e o Círio Quadros, porque o André Luiz detonou o Juninho, vai ser terceiro lateral do Grêmio. Qual o André Luiz? O André Luiz, ex-lateral esquerdo, auxiliar do Guto. O André. O André. Ele surgiu no Bahia, né? Muito bem, tanto que o Corinthians levou. Mas eu acho que o Grêmio precisa de um outro lateral esquerdo. Mesmo que seja um desafio. 21 anos. Nós estamos falando, Renato recupera jogadores. Renato, né? Quando chegou Cortez e quando chegou Léo Moura, ninguém... O Cortez estava sendo oferecido ao Passo Fundo, né? Eu vou falar para vocês que me ofereceram lá no São Paulo de Rio Grande, Cortez. Eu disse, eu não acreditei. Cortez? Não acreditei. Mas aí não evoluiu, ele foi para... Agora, ainda bem que ele veio parar no Grêmio, porque, resolveu o problema do Grêmio. E outra... Eles não vão com tão boa vontade para Passo Fundo, ainda tendo um nome. Ou para Rio Grande. O Souza, por exemplo, fez uma campanha razoável no Passo Fundo, tal, no outro ano já voltou, já não conseguiu mais jogar. Cara, o Cortez, todo mundo, ele é um jogador que tem gente que ama, tem gente que... Mas ele é um jogador efetivo, ninguém se cria, ele marca, ele joga... Até me surpreendeu ele ficar de fora ontem, porque ele joga todos os jogos, cara, sempre regular. Mas acho que esse é o receio. Por isso que você falou. Perder agora, nessa hora H, o Renato preferiu arriscar contra o Vasco do que arriscar contra o Estudiantes ou o Flamengo. Claro, sem dúvida. Vai entregar para o Marcelo Oliveira? Nos grandes momentos aí, mais recentes, o Marcelo Oliveira estava fora. A exceção daquela Copa do Brasil. E o Marcelo Oliveira viraria o terceiro ou quarto zagueiro do Grêmio? O quinto, né? Ou o quinto? Mas ele já jogou, que ele vai ser, ele já jogou, algumas partidas na época no Palmeiras jogou de zagueiro, mas isso há quantos anos atrás? Não vai jogar nunca.
ele jogou aqui no Grêmio com o Filipão, né? Como zagueiro também. Acho que o Grêmio vai economizar esse 1 milhãozinho que ia gastar com o Antonini. Quebra o galho com o Marcelo Oliveira. Bota o Marcelo Oliveira, sobe algum garoto da base aí para treinamento. Deve ser um cara muito bom de vestiário também. É um líder. Tá né? sempre na Tem frente tudo nas isso, conquistas. né? Aí ele treina muita gente da imprensa também. Que é outra... Ele tem. Não, isso aí não existe. Não, mas o Marcelo sabe que é um cara que ele se esmera. Ele tem dificuldades hoje em dia, mas ele não deixa de se esmerar. Ele tem dificuldades. De posicionamento, até de atenção. Até assim que eu acho, ele é um jogador com a característica de um jogador pesado. E o cara que não está jogando, não está com ritmo. Foi piorando. É difícil, cara. Aí estamos vendo os lances do Juninho Capixaba, novo lateral esquerdo do Grêmio. Fazer um intervalo e já voltamos. Vai rebaixar outro time. Isso é para dar uma porrada no Inter. Né? Não dá para comparar o Inter com o Ceará. E o Lisca não rebaixou o Inter. O Lisca pegou três rodadas. Coitado do Lisca. O único que não rebaixou o Inter dos 3 técnicos foi o Lisca. Sim. O Falcão rebaixou um pouquinho, teve 5 rodadas também. Né? Não dá para colocar muita culpa. Agora o Celso e o Argel. O Argel ainda... O Celso ficou com um turno inteiro. Né? Teve mais tempo. Diga, Maurício. O Carlos Alberto Jacques está numa onda aqui, até pra gente debater, dizendo que o Grêmio já entrou numa fria com o Marinho, que cisque não sai do lugar, mas é cedo para fazer uma análise dessas, né? Não, o Marinho foi meu jogador no Paraná Clube, né? Trabalhei com o Maculha lá. Ele é isso aí mesmo, ele é um jogador de velocidade, força e velocidade. Quando não tem espaço, né, ele não consegue render, ele é um jogador de drible quando tem espaço para jogar em contra-ataque. Mas é um jogador interessante, posso falar porque eu conheço bem. Daniel de Sapucaia, eu vou falar isso aqui para o bem do próprio Grêmio. É verdade isso, diz o Daniel de Sapucaia, me manda uma foto. Parabéns, Grêmio, primeiro time do estado a ser rebaixado em todos os sexos. O Grêmio foi rebaixado mesmo no feminino. Ganhou a primeira rodada, depois perdeu o resto tudo. Né? Foi. Isso ano passado. Ano passado. Então, tem que criar uma estrutura boa, né? Não pode ficar... Agora alugou lá o campo do Cerâmica. E jogou, Vieirão. O Vieirão. Mas mesmo assim, não pode ficar arriscando aí. É isso, muitos recados aí. Maurício também no nosso Facebook. Mas após perder para o Vasco no Rio de Janeiro e cair para a 7ª posição no campeonato, o Tricolor retomou os trabalhos hoje à tarde no CT Luiz Carvalho. A atividade contou com o retorno de Kahneman, que não vinha treinando e ficou fora das últimas 2 partidas. Próximo compromisso, quinta-feira, 19h30, contra o vice-líder São Paulo na Arena. André suspenso, seu desfalque confirmado. Jael deve ser o substituto. Desembarcou hoje no final da manhã em Porto Alegre, já mostramos os lances aí. Lateral esquerdo, Juninho Capixaba, o novo reforço do clube. Jogador de 21 anos, vem cedido pelo Corinthians por empréstimo, com vínculo até maio de 2019, com passe fixado. Por que a dupla não produz laterais, o Gilson e Círio? Eu tenho acompanhado desde o ano passado, acompanho a base, né? Eu realmente não lembro de um lateral esquerdo na base do Grêmio. Incrível isso. Teve um que o Grêmio cansou, que tem um nome diferente, Conrado. Conrado, esse ainda está... O Conrado está jogando a Série B pelo Oeste. Mas o Conrado não é um bom jogador, jogou ano passado a Copinha. O Grêmio trouxe aquele lateral do Avaí, que andou fazendo... Marquinhos Pedroso? Não, está fora, é um outro agora, jogou... E lá joga esse Marquinhos Pedroso, né? Mas é para lá, né? Jogou há pouco. É outra exigência, né? Jogar em Grêmio, jogar em... não é fácil. É diferente. Mas o futebol brasileiro está tendo dificuldade em formar laterais, né? Incrível, né? Será um pouco metodologia de base, estratégia? O que pode explicar isso? Porque a gente tem uma deficiência histórica em laterais. Né? Que antigamente tinha... Hoje está se jogando muito mais numa linha de 4 com os laterais mais postados do que laterais apoiadores, né? E a Copa foi assim, né? É o reflexo da Copa. E outra coisa, né? A Copa nos mostrou que
tudo cara de 1,80m, de 1 metro. Quer dizer, o Inter da década de 70, o Grêmio da década de 90. Só jogador alto. E que chega junto, né? Inter enfrentando o Ceará, bola já está rolando. O Inter vencendo vai para o 3º lugar. A equipe do Odair pode chegar, como disse o Gilson, a 10 jogos sem perder, 4 vitórias, 2 empates atuando em casa na competição. O Luca está suspenso, D'Alessandro e Damião à disposição, mas o time tem Rossi e Nico, Danilo Fernandes, Zeca, Danilo Silva, Cuesta e Iago, Dourado, Edenilson, Patrick, Nico, Rossi, Potker. O clube cearense venceu apenas uma partida no Brasileirão desse ano, justamente na última rodada, jogando em casa contra o Sport Recife. O Inter já enfrentou o Ceará 16 vezes na história e o retrospecto não é favorável. 7 derrotas, 5 empates e 4 derrotas. 7 derrotas, 5 empates e 4 vitórias. Nos últimos 3 confrontos no Beira-Rio, 3 derrotas. 2011 com gol do Yarley, 2014 e 2017. Fabinho joga, Edinho fica na reserva. Zagueiro Paulão rescindiu o empréstimo com o Vasco, ainda pertence ao Inter e tem vínculo até dezembro de 2019. Isso porque, depois do Internacional ter sido campeão gaúcho em 2016, ele renovou o seu contrato por um bom valor e aumentou o tamanho do prazo de permanência no Internacional. Tanto é que, em homenagem ao grande campeonato gaúcho que fez, Inter e Chapecoense, primeira rodada do Campeonato Brasileiro, para começar bem, Paulão bate o pênalti e o goleiro da Chapecoense pega. Mas o Roberto Melo garante que o Paulão não volta para o Inter nessa saída do Vasco. Ele já vai ser repassado a outro clube, já tem algo encaminhado para o Paulão. Acho que ele não volta para cá. Acho que a Alvorada espera. Alguns falam... Não serviu para reserva do... Acho que foi ele que rescindiu, né? Foi ele que pediu a rescisão. Ele pode pedir a rescisão com o Inter também. Daqui a pouco vai para a China. Ele já teve lá. Sim. A informação que... Vai para a Arábia. Fala com o Carilli lá e já arruma uma afeição para ele. A informação... Rodrigo Caetano já vai passar ligeirinho, ou para o Egito, ou para o... No Rio de Janeiro estavam falando que o Paulão estaria próximo de fechar com o América Mineiro para jogar. Tá bom. Até me chamou a atenção ontem, porque na hora da expulsão do jogador do Vasco, mostra o Jorginho, tava o Paulão do lado do Jorginho fazendo indicando o posicionamento. Eu achei que seria ele que iria entrar, né? Ou daqui a pouco o Paulão entrou no Vasco porque estava muito caro para ser auxiliar. Eu cheguei a dizer, comentando o jogo, é bom que o Grêmio faça um gol logo para depois tentar a virada, antes que o Jorginho meta um terceiro zagueiro, um Paulão da vida, e tranque ainda mais. Cheguei a dizer isso, comentando o jogo. Estava ali o Paulão aparecendo toda hora na transmissão, disse, vai entrar. Conversando com o técnico, para quê? Para no outro dia pedir rescisão de contrato. Olha, que mundo doido, né? Já voltamos. É isso aí. Transmitiu o intervalo no Facebook? Não, estamos fora. Não fica no ar esse troço, né? Não. Daqui a pouco isso vai dar tragédia. Se ficar no ar, dá tragédia. Vamos ouvir o que disse o Renato. Por que você acha que o Grêmio não conseguiu a vitória hoje? Porque eles tinham sido alertados no vestiário, eles mesmo do jogo, que o Vasco vinha para competir. Ele vinha com vontade de ganhar o jogo. Isso alertei eles várias vezes. E na cabeça de um ou outro, essas palavras não entraram. Então, quando eles acordaram, esses 3 ou 4 jogadores já estavam 1-0. E eu já tinha dado o exemplo do jogo de ontem do Flamengo com o Botafogo, que com 5 minutos já estava 2-0. Então, no momento que você entra em campo, sabendo que uma equipe vai competir muito, até pela situação que ela vive, pela cobrança que está tendo, você no mínimo tem que competir. E nós não competimos. Então, você falou que nós dominamos o jogo, criamos, nem sequer empatamos. Nós não merecemos nem empatar o jogo hoje. A verdade é essa. Os méritos todos foram da equipe do Vasco. E merecidamente o Vasco ganhou, mesmo com um homem a menos.
Essa que é a realidade. O jogo, você não pode achar que as coisas vão cair do céu. O jogo, num clube grande como o Grêmio, como a minha equipe é acostumada a ganhar, joga para ganhar, ela tem que competir todos os jogos. E não em determinados jogos ou determinados momentos do jogo. Então, até os 15, 20 minutos de jogo, a minha equipe praticamente, não eram todos, mas alguns, não tinham entrado em campo ainda. Então, a gente não pode lamentar, a gente tem que aprender com os erros. Essa foi a cobrança que eu já tive com eles no intervalo do jogo, a gente tem que reconhecer o adversário. Então, não adianta a gente falar, nós criamos, nós tivemos 70% de posse de bola, 72%, dominamos, o Vasco só fez o gol. O Vasco ganhou o jogo merecidamente. Merecidamente. Essa que é a realidade do jogo. E até, vou dizer, o Grêmio teve quase 80% de posse de bola no segundo tempo. No primeiro tempo já foi 67%. Não, 67% foi o cômputo geral. Foi. É que também não interessa muito, né? Sempre, o Vasco começou ganhando o jogo. Se olhar o jogo, tu entende tudo. Não precisa nem saber de posse de bola, não adianta. Não adianta, o Vasco começou ganhando o jogo e recuou. Chance efetiva que teve foi a do André, Desequilibrado. o Marinho, mais ou menos. Ali. Aquele chute ali que Mas o Gilson falou exatamente o que eu falei ontem na transmissão. Porque não acerta nada, não acertava passe, não acertava cruzamento, não acertava nada. E como faz falta o Maicon, né? Claro. É outro jogador, cara. Claro. O cara é o cérebro, é o termômetro do time. Faz uma falta. Não adianta que nem nesse último jogo contra o Atlético. Arthur esqueceu, não tem mais, cara. Então qualquer jogador que vier agora, fazer uma comparação com o Arthur é sacanagem, não tem como, pelo nível de que o Arthur colocava, né? Mas quando o Maicon não joga, fica difícil. Aí que tem que competir mais ainda, né? Se não tem um Maicon para pensar, para que dá um pouco mais de qualidade. O Luan também é um cara de qualidade, mas ontem não conseguiu. Talvez ele esteja nesses dos quatro aí que ele citou. Não, com certeza, um é o Luan. Então, assim, achei que faltou essa pergunta de alguém, né? Quem são esses aí? O Círio ia ser um bom repórter. O Léo Moura estaria nesses 3 ou 4? Marcelo Oliveira, eu acho. Mas eu vou dizer, não vou falar mal dos colegas, mas se eu tô ali, eu já cito 3 ou 4. O Renato, desses 5 aqui, dá para tirar 3? Não. A lista tá nesses nomes aqui, cara. Aí ele vai te ler a escalação. Não, eu vou arrumar uma confusão para mim, mais uma, né? Vai ser a primeira da carreira. Os goleiros já iam vir em mim. Mas olha aqui, ó. Depois do intervalo, eu quero que o Gilson fale uma coisa que causa curiosidade em todo mundo, no Brasil inteiro. Quem tem memória mais antiga e tal, e quem viu o começo de carreira. O Denner ia ser o cara naquela Copa de 94? Já voltamos. Madelomba Casas e Construção, casas de alvenaria, casas de madeira financiadas pelo Minha Casa Minha Vida. Ou financiamento direto. Constrói casas em toda a região metropolitana e litoral. Estou falando da Madelomba, que tem maior qualidade, tem as melhores condições. E você pode ligar amanhã para o 3596-1048 ou para o plantão agora mesmo. 986-317709. Vocês estão vendo a quantidade de casas, a diversidade que tem. Fala com o Fernando, 986-317709. Pode fazer financiamento direto ou Minha Casa Minha Vida. Madelomba Casa e Construcão, sem o cedilha, sem o tio.com.br. Olha só, uma casa mais linda que a outra, né? Teteias, né? Tem um filho, 2, 3, vai de acordo com a necessidade. Tem também a opção da casa de madeira, mas aí é com financiamento direto. Bascaria, melhor pizza de Porto Alegre. Nada bate a Bascaria. Localização, charme, prazer, bom gosto, preço justo. Bascaria, Comendador Caminha, 324, em frente ao Parcão. Peça também em casa pelo 30 61 62 62. Empresa Gaúcha, com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial de lazer da região sul da capital.
Faça como mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse o site Saiba Mais, centraldemóveisrs.com.br. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis Zona Sul, aluguéis, condomínios, vendas. Venceslau Escobar, 1786. E o endereço tradicional segue José do Patrocínio 381-385. Hotel Embaixador é o mais tradicional de Porto Alegre. Reservas 3215-6600 ou reservas@embaixador.com.br. Você comunica que assistiu aqui na Ubra TV no Cadeira Cativa e ganha mais 10% de desconto. Marque sua convenção também lá para o Embaixador. FAC, materiais de construção, sua reforma do alicerce ao telhado. Televendas 34666133, só material de qualidade. Fache.com.br, fala com a equipe capitaneada lá pelo seu Wilson. Diga, Maurício. Ontem o São José, no final de semana, São José ganhou do Ferroviário, não conseguiu passar de fase e uma questão... Vai morrer como o melhor time da competição. Morrer que eu digo, não, ele subiu, né? Subiu. Podia ser Foi campeão. eliminado na busca pelo título, mas conseguiu o acesso. Só que teve uma questão, de certa forma, extra-campo que está agitando um pouco as redes sociais agora e entre os dois clubes especialmente. O meia esquerdinha do Ferroviário postou uma nota de desabafo no Facebook dizendo que ouviu muitos gritos preconceituosos por ser nordestino em Porto Alegre, que teriam dito algumas palavras... preconceituosa, enfim, aí ele coloca, eu sou comedor de farinha mesmo, como arroz, feijão, amo rapadura, sou nordestino com muito orgulho. O São José nega que... Mas se me chamarem de comedor de rapadura também, eu não sou nordestino, eu vou agradecer, porque eu gosto de uma rapadura. E aí, então, tá tendo uma certa rusga. O São José emitiu uma nota há pouco dizendo que controla, acompanha o que os seus torcedores, e não é uma legião tão grande. Onde é que foi que deu um de problema com uma menina aí? Não foi no São José? Com a Júlia Foi no Goulart. Cruzeiro? Com a Júlia Goulart foi no Passo da Areia. Pois é. Foi no Passo da Areia, sim. Mas tá tendo... Mas eu acredito que o São José controle mesmo. Mas o próprio Ferroviário... Pelo menos tenta controlar, né? O próprio Ferroviário chamou a atenção, ontem mesmo, postou uma arte no seu Facebook e no seu Twitter dizendo sou nordestino, sou ferroviário e sou finalista. Depois colocou, é orgulho que se chama, dando a entender também de que teve alguma rusga que o São José nega. E o árbitro não relatou nada na É partida. bom terminar com essa ronha, porque o ano que vem tem Série C e vão jogar 2 vezes. Eu Não é acho bom que alimentar isso aí. fique- Londrina e Brasil de Pelotas foi uma coisa horrível. Aquela série de briga. Pra que aquilo? Eu fiquei feliz porque são 2 clubes que eu trabalhei há pouco tempo, Ferroviário e São José. E o Ferroviário hoje está numa condição do que está. Sabe por quê, Rec? Porque disputou a Copa do Brasil e foi até... Jogou 3, 4 fases. Sim, eliminou Então, o assim, esporte eu já sei de uma porque eu maneira conheço pessoas de fantástica. lá dizendo, hoje assim, pô, que bom, porque as cotas nos ajudaram muito. É isso aí. O dinheiro da Então Copa é do um Brasil. dinheiro que Que chama dinheiro, eu sei que porque chama eu a estive lá posição. e sei da estrutura, sei como é que o Ferroviário, a nível de... É o terceiro, de, né? De Ceará é o terceiro, tem um carinho especial. Hoje está atrás de Ceará, Fortaleza, mas tem tradição, né? Virou em Recife contra o esporte, né? Pra 4-3. Isso, e Virou ganhou nos acréscimos. ganhou nos pênaltis, se eu não me engano. Não, vira nos acréscimos o jogo. Bom, Não, mas acho que depois disputa nos pênaltis ganhou também. nos pênaltis. Então, assim, aquelas cotas dos jogos ajudou muito o Ferrão, o famoso Ferrão. Fala do Denner aí, Gils. Olha, Rec, em cima da pergunta que tu fizeste, né? Eu não tenho dúvida que ele seria um dos nomes da Copa de 94, né? Ele, um jogador de muita qualidade, de muita técnica, né? Era uma sensação na época, vinha da Portuguesa, nos ajudou, ficou pouco tempo aqui. Estava indo para o Rio, que era mais perto do Zagallo e do Parreira. Fez essa escolha de jogar no Vasco, né? Mas era um jogador que tinha as características, né, parecidas que nós temos hoje com o Neymar. Então, certamente, é um jogador que estaria naquele grupo, pelo menos no grupo. Sport e Ferroviário na Copa do Brasil foi na segunda fase, dia 15 de fevereiro. O Sport estava ganhando por 3-0 o jogo. Chega a abrir 3-0. Empataram E em 10 minutos toma 3 gols. O jogo vai para os pênaltis e o Ferroviário ganha 4-3 nos pênaltis. Foi tava 3-3. Foi 3-3 no tempo E o normal. Ferroviário foi eliminado pelo Atlético Mineiro depois. O primeiro gol Não do foi Ferroviário- fácil, né? O primeiro gol do Ferroviário no jogo. Ela tomou 5 no primeiro jogo. O primeiro gol foi aos 31 do segundo tempo. Marca aos 31,
aí depois marca com... Aí marca o gol final faltando 4. Então marca entre 31 e 41, marca os 3 gols. E leva a partida para os pênaltis. Isso aí ajudou muito. O João Paulo está perguntando aqui se nossos clubes não estão vendendo barato, e aí cita a diferença do valor do Arthur para o Alisson. É que dentro da Europa é outra situação. É outro mercado, né? O Grêmio vendeu super bem o Arthur. É outro mercado. Lá, qualquer jogador É porque o jogador brasileiro, quando sai daqui para ir para a Europa, ele ainda é uma incógnita. Ele pode ser craque, só que não se sabe como é que vai ser a adaptação dele, se ele vai confirmar no time, se ele vai conseguir se adaptar ao ambiente, porque o jogador brasileiro tem muitas dificuldades. Não são raros os casos de jogador que com 6 meses volta, porque não se adaptou à cidade, enfim. E quando ele já está lá dentro, ele já é uma afirmação. Já sabe, não, esse aqui já se adaptou à Europa, esse aqui já comprovou num duelo mais difícil que é entre europeus, por isso que tem a valorização. Né? Ciro, o Gilson também, vocês ainda tomam campão ou pelo menos isso melhorou no interior do país, no interior não só do nosso estado? Não, melhorou bastante. Eu acho que Porque não teve uma época que ninguém pagava nada, né? Não, isso aqui, eu acho que eu passei aqui, pelo menos, eu vi que o Chico Noveleto deu uma ajeitada nisso aí, né? O Chico nunca aceitou isso. Eu não vou falar o clube aqui, mas teve clube que sim, que ficou me devendo sim, e o Chico bancou. Depois descontava da cota. Eu participei como coordenador técnico de várias reuniões, aí onde o Chico tirou vários clubes querendo competir por não ter uma segurança, né? Eu acho que o Chico Noveleto foi o cara que deu uma arrumada nisso aí. E pelo interior a gente tem andado, a gente vê, como tu falou antes assim, na Copinha, os salários caem lá embaixo mesmo, a condição, eu acho que até o Maurício que falou. Mas pelo menos pagam, né? Nos clubes que eu tenho passado aí, como São Gabriel, Três Passos nem se fala, mas São Gabriel não tive problema nenhum com isso aí. O Roque, né? Um homem conhecido de futebol, famoso aí. Grande eu Roque. conheci o Roque, um cara sensacional nesse aspecto, né? Cumpridor de palavra, né? Então eu acho que melhorou bastante, sim. Gilson. Eu não tive problema, sempre me pagaram, né? Que bom, né, cara? Que bom essa mentalidade. Tu trabalha, tu tem que receber, né, cara? Eu me lembro que eu fazia essa pergunta já há 20, 30 anos. Os caras dizem, não, tem que botar na justiça, senão não recebe. Então melhorou. Valeu, Gilson. Valeu, Círio. Obrigado. Valeu, Maurício. Amanhã. 28 minutos de jogo no Beira-Rio, o Inter não teve nenhuma finalização ainda. Contra o Ceará. Amanhã, 1h tem mais. Zebra. Mas o Inter vai ganhar o jogo. Até amanhã, 1h.